Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento de Faraó. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Os pais de Moisés passaram por uma situação muito difícil. A palavra diz que havia um decreto de morte sobre todo homem, todo menino que nascesse, filho de hebreu que nascesse. Os pais de Moisés, então, a Joquebede se viu grávida, deu à luz, viu que era um menino, e Moisés já nasce debaixo daquele decreto de morte. Ele já nasce debaixo de uma sentença de que seria roubado de sua família, de que seria tirado de sua casa. Imagina o coração daquele pai, imagina o coração daquela mãe, vivendo naquela sociedade, com aquele medo. Eles eram um casal simples, não tinham muitas posses, creio eu, não tinham muito poder de influência, viviam debaixo de um império de Faraó, um homem mau, influenciado por uma ação demoníaca ali, um assassino de bebês. Qual era o poder que o pai e a mãe de Moisés tinham contra Faraó? Meu irmão e minha irmã, se você for ver essa guerra, ela é desproporcional. E algumas vezes nós nos sentimos numa situação assim: Senhor, como eu posso segurar aquilo que o Senhor me deu? É precioso demais, mas parece que vem uma conspiração, uma ação para tirar aquilo de mim, seja uma situação profissional, uma situação familiar, seja onde for. Parece que vem uma opressão, literalmente um exército maligno. Não tinha arma que os pais de Moisés, uma arma natural que eles pudessem usar, não tinha nada. Tinha um decreto, havia um exército ali para matar os nenês, os homens, mas aquele casal tinha uma arma poderosa, meu irmão, minha irmã, que se chama oração. Bispo, como que você sabe que eles oravam? Nós estamos em Hebreus 11, um rol para poucos. Os homens e mulheres que são listados aqui, alguns chamam de heróis da fé, homens de oração, e os pais de Moisés entraram aqui por serem pais. Oh, aleluia. Quem é pai e mãe com muito amor diz aleluia. Você pode ser um herói da fé, pai. Você pode ser uma heroína da fé, mãe, simplesmente sendo um homem e uma mulher de Deus na sua família. Isso é cumprir o propósito de Deus. Glória a Deus. Aquele casal era um casal de oração, e por mais que eles tenham perdido Moisés por um período, Moisés foi restituído à sua família. Moisés teve que sair com 3 meses ali, né? Imagina a Joquebede colocando aquele nenê naquele cesto, aquela sensação de derrota, aquela sensação de humilhação, aquela sensação de impotência, como muitas vezes eu e você temos na vida. Mas mesmo assim, eu não estou colocando isso na mão de Faraó, eu estou colocando isso na dependência de Deus, e Deus proverá, Deus agirá, Deus trará libertação, e Deus trará restituição. Glória a Deus. Eles não desistiram, nem quando o Faraó se levantou. Eles eram um casal que conheciam o seu Deus, e nós devemos sempre buscar em oração as causas que nós amamos, as causas que nós entendemos ser de valor. Nós não podemos desistir. Oração, oração, oração. Uma família de oração. A irmã mais velha de Moisés foi ali seguindo aquele cesto, ficou ali vigiando, né? Era uma família envolvida. Ô meu irmão,
Talvez você teve que devolver algo com um dissabor na sua boca. Talvez não é que foi roubado de você. Talvez você foi forçado, como Joquebede, de alguma forma, a colocar aquilo numa situação que você não queria colocar. Mas eu quero te lembrar que Deus continua soberano acima de Faraó. Talvez você teve que levar alguém num leito, deixar numa UTI. Talvez alguém está assistindo nessa noite o culto na UTI. Eu quero falar, você está na mão de Deus, e Deus é vida, Deus é poderoso para curar. Receba agora, através da oração da igreja, a cura, a palavra de vitória em nome de Jesus. Às vezes temos que colocar, dói, não queremos, nos sentimos humilhados, envergonhados. Eu tentei, eu fiz tudo, e no final ainda passo por isso, oh Senhor. Mas Deus tinha um plano maior. Diga comigo, Deus tem um plano maior. Diga comigo, Deus tem um plano maior. O cesto que parecia ser o cesto da humilhação, era uma porta que Deus estava usando para conectar Moisés e aquela família com um futuro que eles nem imaginavam. Era uma porta, um cesto. Nós podemos orar, meus irmãos, e isso é muito. Se tem uma coisa que nós aprendemos aqui nesse breve relato, é que nem o poderio inteiro de um império egípcio pôde impedir Deus de cumprir o seu propósito numa casa que ora. Numa casa que ora. E eu creio que havia muita oração, e Moisés é devolvido. Então imagina a alegria. Imagina a alegria de Joquebede, vendo, creio eu, a Miriam, né? Trazendo... Aliás, ela chama a mãe de Moisés para ir falar com a filha de Faraó, né? Ela fica sem entender. Como assim? Eu estou indo para falar no palácio do homem que deu a ordem de morte? Só pode ser coisa ruim. Fala comigo, misericórdia. Às vezes a gente só pensa o pior, né? Eu estou indo para lá para quê? O único lugar que eu não colocaria Moisés era lá. Uma vez eu acho que a Bispa Rúbia ministrou sobre isso, né? Como que Deus guardou Moisés do decreto de morte? Deus escondeu Moisés dentro do palácio de Faraó. Deus é maravilhoso, aleluia. Joquebede é chamada, aí ela chega lá, a filha de Faraó fala, olha, encontrei esse menino no rio. Ela, que coisa, não? Pois é, me compadeci dele. Você pode cuidar dele? Posso, claro. Não, mas não preocupa não. Se eu estou te pedindo para cuidar, é porque eu vou te pagar para cuidar. Joquebede viu Deus agir na vida dela. Que dupla honra. Moisés não só foi livre do decreto maligno, como ele foi mantido com provisão que vinha do palácio de Faraó. Diga comigo, Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de provisão. Eu não sei de onde vem, naturalmente, mas esteja aberto para novas possibilidades. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, Faraó, filha de Faraó, seja quem for, tem que obedecer. E ela recebe Moisés de novo. E quando ela recebe Moisés de novo, ela entende que ela tinha que preparar Moisés, porque Moisés não era mais dela. Moisés não era só um homem para sua própria casa, para o seu próprio bairro. Ela começa a entender que Deus tinha um plano maior para a vida de Moisés. E o novo desafio de Joquebede, então, não é só colocar Moisés num cesto, mas preparar Moisés, instruir Moisés, porque ela sabia que ele voltaria para o palácio. Não voltaria para ser assassinado, mas voltaria e estaria sujeito a influências malignas ali, como um adolescente, como um jovem, como um homem adulto, agora sendo respaldado
por tudo que Faraó podia oferecer. Moisés, que um dia poderia morrer como um nada, de repente se tornou um homem de influência, de riquezas. E o novo desafio então de Joquebede é cumprir a sua missão, ensinando Moisés até as riquezas do mundo, até os poderes do mundo, mas não amar ao mundo mais do que a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é uma lição para nós, meus irmãos, porque a restituição será real. Quantos creem? Diga amém. Mas quando Deus nos restitui algo, nós devemos entender que aquilo continua sendo dele, e que nós devemos viver, desfrutar e usar aquilo que ele nos devolveu, não de uma forma egoísta, e não debaixo do medo de perder de novo. Então vou te esconder mais ainda. Não, eu devo receber de novo, entendendo que é dele, é para ele, e que seja sempre para a glória dele. Então quando você receber uma posição de dupla honra, em nome de Jesus, no teu trabalho, que você desfrute, que você veja que foi Deus, e desfrute da bênção, mas não deixe o orgulho te tomar ali, e não pise em ninguém como vingança. Pelo contrário, como Joquebede fala: Senhor, eu quero estar preparado, e eu quero usar essa situação para influenciar para a tua glória, para o teu reino, em lugares ainda maiores. Joquebede, eu não consigo imaginar que Joquebede quando recebe Moisés de volta, pensa: agora você vai viver no palácio, daqui uns anos vai ser tudo fácil. Ela sabia que o mundo é mau, ela sabia que a sociedade é má, e nós, como pais, temos essa responsabilidade maravilhosa diante de Deus, de instruir em nome de Jesus, para serem prósperos os nossos filhos, mas em primeiro lugar amar o Senhor, em primeiro lugar amar a palavra de Deus, amar a igreja, ter compromisso com a igreja. De onde veio esse senso de identidade de Moisés? Nós acabamos de ler, ele recusou na fase adulta ser chamado filho da filha de Faraó. Ele falou: eu não quero, por mais que isso possa me dar prestígio. Esse sistema é o sistema que está perseguindo o meu povo. Esse sistema é o sistema que está afrontando os valores do meu Deus. Se eu precisar sacrificar alguma coisa nesse mundo para honrar o meu Deus, eu vou sacrificar como Moisés. Eu prefiro passar pelos sofrimentos de Cristo do que desfrutar de prazeres transitórios, passageiros desse mundo. De onde veio esse senso de identidade de Moisés? Joquebede não estava mais lá, mas a semente que foi colocada no coração dele estava. E nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, estar sempre aqui nesse lugar, porque nesse lugar Deus lança em nós sementes, que seja lá onde formos, e que sejam lugares maravilhosos e grandes, nós nunca vamos negar nossa identidade de filhos de Deus, discípulos de Cristo, ministros do Evangelho, sacerdotes do Deus vivo. Aleluia. Esse senso de identidade. E é interessante que a palavra nos diz no verso 23, que os pais viram que era um menino formoso, desde o início ali. E tempos horríveis, irmãos, famílias chorando, enlutadas do lado, e Moisés nascendo, gente com medo para todo lado, e Moisés nascendo, e aquele casal aprendeu a ver a formosura do que Deus está fazendo hoje, apesar de tanta tragédia ao nosso redor. Não é ser indiferente, não é ser insensível, é ser apercebido e ser grato, porque Deus está fazendo algo formoso hoje, ainda com tanta notícia ruim, ainda com tanta dificuldade. Existe um presente de Deus na tua casa, existe um presente de Deus no teu presente, então que possamos celebrar isso. Quando Moisés se torna adulto, nós lemos ali na frente,
no verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, oh aleluia, ficou firme, como vendo o invisível. O verso 27 diz: Moisés não temeu a ira do rei. E o verso 23, o final dele diz que os pais de Moisés não temeram o mandamento do rei. Moisés viu em seus pais um exemplo de fé para confrontar o espírito maligno. É interessante que a Bíblia usa a mesma expressão. Os pais de Moisés não temeram uma ordem maligna e enfrentaram pela fé, se colocaram firmes pelo princípio da palavra de Deus. E mais na frente Moisés, homem adulto, ele tem a mesma atitude. E deixa eu te falar uma coisa, na fonte da vida, nós estamos ligados a um lugar onde o apóstolo César Bispo Arruber já tem anos que tem lutado espiritualmente, tem vencido a fonte da vida como igreja, tem enfrentado resistências malignas, e você pode ter a mesma ousadia para lutar as suas guerras, porque você tem cobertura, tem autoridade de Deus sobre a sua vida, você pode enfrentar com fé, com ousadia. Com ousadia. O diabo, ele é astuto. Tem momentos que ele quer nos fazer sentir que não somos nada. É um Moisés num cesto, você não vale nada, ninguém te quer. Em outros momentos ele quer nos fazer sentir que somos mais especiais que outros. Não, você é muito abençoado, né? Você é mais do que os outros. Para que você vai passar por isso, Moisés? Você já passou as suas dores, você já passou a sua humilhação, agora é só você desfrutar da bênção de Faraó. A sutileza aí, quem está entendendo? Sempre se posicionar com o corpo de Cristo, em dias bons, em dias maus, quando a posição é popular ou quando ela é impopular. Nós não tememos o levante de Faraó, a ordem de Faraó. Nós sabemos em quem temos crido, e Ele é fiel e poderoso. Nós conhecemos o restante da história, né? Deus usa Moisés para libertar um povo, glória a Deus. Joquebede perdeu, ganhou, entregou de novo, e viu que estava ganhando muito mais. Que tudo que nós temos, que recebemos pela primeira vez, ou que será restituído, esteja sempre no altar de Deus, sempre para a glória de Deus, porque não tem nenhuma realização maior, meu irmão, do que nós, pela graça de Deus, permanecermos firmes como Moisés, cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu sinto Deus falando conosco, como disse no início, de uma forma especial. Talvez você passou pelo dissabor de ter que colocar algo num cesto, e você vê que aquilo não está mais debaixo do seu controle. É difícil, é dolorido, mas está na mão de Deus, meu irmão. Continua guerreando, continua orando. Uma coisa é a gente ter medo e esconder debaixo dos braços, né? Por 3 meses Joquebede pôde fazer isso. É interessante, até um exemplo, uma lição para nós pais. Existe o tempo em que nós podemos esconder do mal, e devemos. Tem momentos que cabe a nós, não aos filhos, a nós, fechar acessos, fechar portas. Mas passa uma outra fase que não temos necessariamente todo esse controle, mas continuamos orando, e Ele tem a chave de toda a porta, para fechar e para abrir. Ele é Deus fiel.